Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Caleb Sálvia, da Sálvia Soluções Digitais, especialista em marketing e vendas. E hoje temos um convidado muito especial, Sandro Goulart. Sandro que vem construindo uma carreira de sucesso na construção civil e com certeza nós vamos ter um papo muito legal aqui. Sandro, seja bem-vindo. Afinal de contas, quem é tu? Quem é o Sandro Goulart? Olá, Caleb, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, né, conversando contigo, esse papo descontraído sobre construção civil. Eu sou o Sandro Goulart, eu sou gestor de projetos, né, e tenho uma construtora. Eu sou construtor, sou gestor de projetos, sou comprador. Lá na minha empresa eu faço de tudo um pouco. Então, esse é o Sandro, é o cara que constrói, que tá lá no meio da sujeira, daquela bagunça organizada, né? Então, eu sou basicamente um cara que elabora projetos do alicerce ao telhado. Ah, legal. E é um setor que a gente sabe, um segmento que tem crescido constantemente. Afinal de contas, todo mundo precisa se alimentar, se vestir, mas principalmente ter um lugar onde morar. Isso é um ponto muito importante. A construção civil tem crescido muito nos últimos anos, né? E como que o Sandro começou, né? Todo mundo tem uma história de vida. E por que a escolha da construção civil, Sandro? Cara, olha só, agora tu me trouxe à memória uma lembrança muito bacana da minha infância, né? Pra tu ver que a construção, ela tá já no meu sangue desde quando eu nasci, né? O meu pai, ele era construtor, né? E o meu pai sempre foi um cara muito corajoso, muito. Sempre teve muita vontade de fazer as coisas acontecer, né? Não tinha muito conhecimento, né? Isso eu tô falando de 35 anos atrás, para tu ter uma ideia. E eu me lembro muito bem que o meu pai, ele queria trabalhar na construção, ele queria trabalhar em empreendimentos grandes, né? E na frente da nossa casa estavam construindo um colégio, uma escola. E ele foi lá e se identificou pro engenheiro chefe da obra. Isso quanto tempo atrás? 35 anos, Caleb. 34, 35 anos, se não me falha a memória. E ele chegou e falou pro cara que ele era construtor e que ele tinha uma equipe. E o cara falou: Não, tô precisando de gente aqui. Preciso de uma equipe para fazer uma arquibancada aqui, para uma quadra de esporte, né? E o pai falou: Não, eu tenho equipe aqui, tudo certo. E só que a equipe do meu pai era eu. Ele pegou o trabalho do cara lá e eu fui o servente do meu pai naquele projeto. E tinha 30 dias para fazer a arquibancada e nós levamos 26 dias para fazer as arquibancadas, eu e o meu pai. Só que daí o engenheiro não pôde voltar atrás porque ele já tinha assinado um contrato com meu pai, então ele só observava nós trabalhando lá. Um garotinho de 9 anos de idade, batendo massa ali, fazendo a mistura da areia com o cimento, com a brita ali e servindo o meu pai, né? E tem um outro detalhe bem importante. Eu lembro exatamente o que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei naquele primeiro trabalho. Com 9 anos de idade, eu comprei um tênis, que era o sonho de todo garoto, né? Um tênisinho de marca, uma bermuda e uma camiseta. Ainda sobrou dinheiro para ir jogar no fliperama lá da cidade lá. Então, esse foi o meu início na Aham. construção. E a gente começa a ver a, o desenvolvimento das pessoas conforme os desafios que elas vão enfrentando, né? Exato. Então, hoje, se a gente for olhar lá atrás, né? O Sandro olhando lá atrás, uau, esse foi um primeiro passo importante que marcou muito a minha vida. O auxílio do meu pai, enfim. Mas quais foram os desafios que o Sandro, a partir daí, começou a enfrentar para realmente se profissionalizar, estar mais envolvido com a construção civil e ser o sucesso que é hoje, né? Como é que foi essa jornada? Excelente pergunta. Tudo no início é muito difícil, né? É complicado você buscar coisas que você possa usar Uhum. no desenvolvimento pessoal, né? Mas teve várias coisas pontuais que marcaram assim a minha trajetória, né? Eu sempre olhava para mim e me via com condições, né? Eu sabia, eu sempre tive muita fé
de que coisas boas aconteceriam comigo. Eu não sabia como isso ia se suceder, né? De que forma ia acontecer. Mas eu tinha certeza que ia acontecer. E eu segui trabalhando, lutando, passei pela área da metalúrgica, saí da metalúrgica, comecei a trabalhar como corretor de imóveis. Antes disso, comecei a trabalhar com vendas, né? Eu trabalhei no setor das vendas, né? Acabei me transformando numa pessoa comercial, né? Talvez se essa conversa fosse há 10 anos atrás, eu acho que ela não ia fluir tão bem, né? Como ela está fluindo agora. Mas eu tive pontos cruciais, né, nessa caminhada que foram determinantes, né? Como, por exemplo, eu não conseguia passar de um certo limite, né? Eu chegava num ponto de ganho, de salário, que parecia que eu não conseguia passar daquilo ali. E eu parecia que tinha um teto sobre mim. E eu não conseguia me desenvolver. Então eu comecei a pesquisar, conversar com pessoas, e eu entendi que para mim conseguir fazer as coisas acontecer no plano físico, eu precisava primeiro desenvolver a minha capacidade intelectual, né? Eu precisava adquirir conhecimento de causa para poder transformar isso em cash ou em projetos, né? Então, Uhum. aprendi muito com leitura. Eu li muito e eu sempre fazia o MVP. O que é o MVP? O mínimo viável do produto. Eu pegava um livro, lia ele e colocava ele em prática. Então, teve diversos livros que eu li e coloquei em prática pequenas coisas que foram sendo pontuais para o meu desenvolvimento mental, né? A mente expandir, né? Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, né? Que ela diz o seguinte: uma mente que se abre a uma nova ideia, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. E isso é uma verdade que deve ser seguida por qualquer pessoa. Então, eu desenvolvi primeiro a minha mente. Consegui expandir a mente, depois eu escolhi o nicho. Como eu era um cara muito bom em vendas, eu precisava escolher o que eu ia vender, né? Eu não poderia vender caneta, por exemplo. Nada contra, né? Quem trabalha vendendo caneta, vendendo copo e tudo mais. Mas eu sempre penso assim, se eu vou trabalhar com vendas, eu preciso escolher uma coisa que eu possa vender uma vez no mês e isso me dá um retorno financeiro para me deixar tranquilo. Então, eu escolhi o setor imobiliário. Comecei a trabalhar como corretor de imóveis, né? Então, eu precisava aprender como funcionava esse mercado. Me fui para Porto Alegre trabalhar nos lançamentos das empresas, das grandes incorporadoras em Porto Alegre, e lá foi uma faculdade para mim. Eu sou formado hoje em gestão comercial e pós-graduado em negócios imobiliários. Mas eu vou dizer uma coisa para ti, Caleb. A maior escola para mim foi estar em Porto Alegre, trabalhando dentro dos lançamentos, acompanhando obra. E nessas visitas, nessas idas até as obras, foi aonde despertou um grande interesse em mim por construir. Porque lá dentro eu entendi que quem ganhava dinheiro era o cara que construía, era o Uhum. incorporador. Daí eu pensei, opa, isso aqui me interessa. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, né? Então, acabou culminando que eu vou sair de Porto Alegre e vim trabalhar numa imobiliária local na minha cidade, né? E ali acabei tendo oportunidade, fui conhecendo pessoas, né? Que acabaram me levando para esse lado, né? Então, basicamente foi isso que aconteceu. Primeiro eu desenvolvi a minha capacidade intelectual, peguei experiência, né? Rodagem, né? E depois escolhi o nicho para me mergulhar de cabeça nele. E é uma jornada muitas vezes solitária, né? Porque as pessoas acabam vendo os resultados, mas não sabem todo o processo pelo qual o profissional, o empresário de sucesso passou, né? E nesse caminho, nesse caminhar, você enfrentou alguns desafios, né? Tanto na expansão da sua mente, como tu comentou antes, como Uhum. também profissionais. Bom, agora eu estou migrando para a construção civil. Os incorporadores são aqueles, construtores são aqueles que realmente fazem acontecer, fazem dinheiro, aonde tem a maior rentabilidade. Eu quero mudar para esse segmento. Tu tinha experiência anterior lá atrás, quando tu começou e teve a primeira experiência com teu pai, mas como isso se profissionalizou, né? Como que foi essa jornada e qual foi teu principal desafio para sair
da área de vendas e mergulhar. Tu nunca saiu da área de vendas. Sim. Construção civil sempre vai ter vendas, né? Mas qual foi o teu maior desafio nessa jornada? Seja desenvolvimento da mentalidade, como tu se capacitou e se desenvolveu nesse sentido? Na verdade, o sucesso, ele é construído nos bastidores, né? Ele é um conjunto de pequenas ações feitas todos os dias. É um compromisso com você mesmo, né? Realmente o desafio grande aí em toda essa história, né? Eu sempre tive um desejo de trazer uma qualidade de vida melhor para mim, para minha esposa, para minha família e para todas as pessoas que me rodeavam. Eu sempre tive um desejo ardente pelo sucesso. É como eu disse para ti, eu não sabia em que área exatamente isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer, não sabia o quanto tempo isso ia levar para acontecer, mas eu sabia que isso ia acontecer. Então, primeiro desafio foi manter esse desejo ardente dentro de mim aceso, né? Então, entre outras dificuldades, né, como por exemplo, migrar de profissão. Isso foi a coisa mais difícil na minha vida. Porque, tipo assim, eu vinha me desenvolvendo na área das vendas, né? Aí o que acontece? Quando uma pessoa está focada na área das vendas e não está conseguindo ter o resultado que gostaria de ter naquele ramo ali, ele começa a olhar para outros lados. Poxa, não estou conseguindo resolver a minha vida financeira, a minha vida profissional aqui, até uma questão de satisfação pessoal, eu não estou satisfeito com isso aqui. Né? Isso é outra coisa, isso é outro ponto muito importante. Né? A insatisfação. É tu olhar para a insatisfação e não entrar para dentro de um quarto e se fechar. É tu olhar para a insatisfação e fazer dela uma alavanca para o que tu quer. Né? Então eu olhei para dentro de mim e a insatisfação que estava dentro de mim relacionada aos resultados que eu vinha tendo era zero, era nulo. Então eu pensei, eu preciso migrar de profissão. Né? Então, se eu disser que tudo aconteceu por acaso, eu vou estar sendo ingrato aqui. Né? Eu sempre penso e acredito, e isso é uma coisa minha pessoal, né? Eu sou um cara de muita fé. E eu acredito que tudo é espiritual. E eu sei que Deus está comigo em todas as ações, em todas as atividades minhas, seja do dia a dia, seja com planejamentos a longo prazo e a curto prazo. Então, o que aconteceu no meio disso tudo? Eu encontrei, né, um empreendedor, um empresário no meio desse caminho, e ele me lançou um desafio. Eu não sou alemão, tá? Mas eu gosto de um desafio. Se tu disser pra mim que, Sandro, eu duvido que tu vai conseguir fazer isso aqui, cara, isso acaba tornando pra mim algo, uma questão de honra. Né? E esse cara me lançou um desafio. Ele falou, olha só, eu sou metalúrgico e eu quero migrar para a área da construção, só que eu não sei o que fazer. Né? Tu que é corretor de imóveis, aí tu poderia me ajudar. E o cara foi lá e desenvolveu um projeto e me apresentou o projeto. Falou, olha só, eu preciso de um lote para construir esse prédio aqui. As coisas são tão... quando você está focado, quando o desejo ardente no teu coração é algo que quase salta do peito, as coisas contribuem, cara. Quando esse cara me apresentou o projeto, eu não sabia o que ele queria, mas quando ele me mostrou o projeto e eu olhei o projeto e vi as dimensões do lote que ele precisava, eu já tinha o lote. As coisas aconteceram de uma forma tão natural que eu fui lá e em 30 dias nós estávamos executando o projeto naquele lote. E outro detalhe, o cara que era o proprietário do lote, ele não queria vender o lote, ele queria entregar ou dar para uma construtora. Construir e ele recebeu uma unidade em troca pelo lote. Então, os desafios, na verdade, eles são mais pessoais contigo mesmo. A luta não é contra o outro. A luta é contra o ontem. A luta é contra eu ser melhor do que eu era ontem. Eu ser um pouco melhor hoje. Então, para resumir numa resposta curta e grossa, o principal desafio foi lutar contra o Sandro, o ego, contra o desejo pessoal, sobre essas coisas mais íntimas. Então o desafio é você mesmo.
E nesse processo, até a gente admitir que precisa mudar para alcançar novos resultados, a gente tem que se desconstruir. Como que foi esse processo de desconstrução? Cada pessoa passa por momentos de desenvolvimento em que tu falou que leitura de livros, conteúdos, enfim, mas mentores. Tu teve mentores? Como que tu buscou isso, se capacitar e se desenvolver? Ótimo, muito bom ter tocado nesse assunto. Isso, assim, ó, Caleb, ninguém constrói nada sozinho. Isso é um fato. Se tu colocar isso lá no cabeçalho do teu texto, ó, não consigo construir nada sozinho, já é um princípio primordial. Eu tive vários mentores, né, pessoas que contribuíram muito para o meu crescimento, direto e indireto, mas teve uma pessoa que até tá sendo bem polêmica ultimamente aí no meio político, né, que é o Pablo Marçal, né. O Pablo Marçal, eu conheci ele, cara, num momento, assim, derradeiro da minha vida, que eu estava inconformado com a situação. Como eu disse pra ti, eu não conseguia passar de um teto, eu não tinha perspectiva. E um dia, né, nas férias minhas de 2020, final de dezembro de 2020, para ser mais exato, no dia 22 pro dia 23, eu perdi o sono. E eu tava no quarto do hotel ali, peguei o celular e comecei a rolar, como todo mundo faz, né? Pega o Instagram ali e tinha uma live ao vivo de um cara ali, Pablo Marçal. Vou clicar aqui nesse cara. E esse cara, ele tava falando sobre mentalidade. Ele tava falando sobre mudar a forma com que a gente se vê dentro das situações, né? Porque eu vivia dentro de uma caixa, né? O que tu vê dentro de uma caixa ou dentro de um prédio? Tu vê parede, tu vê a estrutura interna, tu não vê o que tá do lado de fora. E era exatamente isso que eu tava vivendo, eu não tava conseguindo me ver como eu realmente era, as minhas capacidades, né? Então, o cara falou o seguinte, você nunca, olha só essa frase aqui, guarda ela, tá? Você nunca vai conseguir mudar as coisas nesse plano se você não mudar elas aqui dentro primeiro. Ou seja, primeiro tu muda tua mente, primeiro tu vê o milhão, né, aqui dentro, e depois ele se transforma no mundo físico. Aquilo, cara, foi um boom na minha mente, assim, e eu comecei, deu 1h30 de live. Eu saí, daí eu fiquei tão entusiasmado que eu troquei de roupa, botei um calção e uma camiseta. Eu gosto de correr de manhã cedo, né? Pra ativar a endorfina, pra mim começar tudo a 1000. E eu fui correr. E eu coloquei o fone, o sol nasceu e eu estava ouvindo aquele podcast. Cara, aquele podcast não, aquela live ali ao vivo. Aconteceu tudo naquela live, cara. Eu me irritei, eu fiquei bravo, eu chorei, eu me indignei comigo mesmo, eu senti felicidade. Mas teve uma mudança. Naquele momento ali eu sabia que eu precisava de ajuda. Naquele momento ali, eu sabia que eu precisava de alguém para me dar um norte. Né? Que eu, naquele momento, era só uma flecha, muito bem afiada. Mas eu precisava de alguém para impulsionar essa flecha. E naquele momento ali, ele estava vendendo um curso naquele momento ali, e eu decidi, vou fazer esse curso. Daí teve acho que mais 5 lives ao vivo ali. Comprei o curso, eu não tinha grana para pagar o curso, cara. Não tinha grana, paguei no cartão parcelado em 10 vezes e comecei o curso. Então eu passei o ano de 2021 inteiro. 1 ano de curso, eu fiz 1 ano de curso. O nome do curso é o 10 em 1. Cara, esse curso, o propósito, eu entrei por um propósito e né, eu fui dormir de uma maneira e acordei de outra. Né? O propósito do curso era fazer você viver 10 anos em 1. Né, em todos os aspectos. E eu entrei pela questão financeira, claro, né? O cara tava prometendo uma ideia ali, uma estrutura, né? E eu vou dizer uma coisa pra ti, Caleb. Eu construí 10 anos em 1, em termos financeiros. Né? Eu não vou dizer exatamente aqui o que aconteceu, mas realmente ele entregou muito mais do que ele falou que ia entregar no curso. Foi algo estarrecedor. Eu li 47 livros num ano. Eu fiz o MVP de todos eles, botei em prática, abri a minha empresa, comecei a construir sem capital, né? Porque o negócio é tu começar.
Não se... O problema é assim, ó, o que, que acontece hoje, tá? As pessoas ficam planejando e organizando, e se não tiver tudo 100% elas não vão fazer. Eu já sou ao contrário. Quando vem uma ideia, eu já boto ela em prática. Se eu ver que 10% dela deu certo, eu tenho possibilidade de fazer ela dar 100% certo. Então foi basicamente isso que aconteceu. Eu aprendi a executar as coisas mesmo com medo. Isso é outra coisa importante, tá? Eu sou um cara que tenho medo. Eu sinto medo dos desafios. Porém, eu ajo apesar do medo. Eu tomo a atitude apesar do medo. Eu controlo o medo, ele tá ali do meu lado, mas eu não deixo de executar as coisas que eu preciso fazer por causa do medo. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi com o Sir Pablo Marçal. Esse cara, sou fã dele, é um cara excelente, com certeza. Pode seguir o cara aí, o cara é fera. Com certeza, se você dedicar tempo, se você mergulhar de cabeça, eu tenho absoluta certeza que você vai ter sucesso. Pode ter certeza disso. Ah, legal. E olhando pelo contexto de que é necessário desenvolver habilidades, você foi e desenvolveu algumas habilidades que você não tinha. Que habilidades foram essas que você desenvolveu? Poxa, eu não tinha. Eu não era um executor, me tornei um executor. Quais foram essas habilidades desenvolvidas? Assim, ó, a primeira delas, ouvir. Eu era um cara, ainda sou, tá? Mas eu procuro me controlar. Que eu tinha uma ansiedade em falar. Né? Parecia que eu tinha necessidade de ser ouvido. Né? Então, eu tive que aprender rapidamente, né? Mudar essa forma em mim de ouvir. Ouvir as pessoas, ouvir o que está acontecendo ao teu redor. Ouvir e prestar atenção no que as pessoas estão falando. Todo mundo tem algo muito importante para falar. Todo mundo tem algo dentro de si para dar. E como isso saía de graça, né? Eu não precisava pagar por isso, né? Eu paguei pelo curso lá, mas eu comecei a ouvir mais. Então assim, Caleb, eu ouço a minha esposa. Eu tenho uma filha de 13 anos, cara, que é algo absurdo, é surreal. Ela, não, ela é uma anã, né? Porque ela tem 13 anos, mas eu aprendo com ela. A mente dela, eu fui criando ela com essa mentalidade empreendedora, então ela me ajuda hoje. Então eu paro para ouvir ela, né? Eu escuto as pessoas que estão ao meu redor, o pessoal que presta serviço para mim. Eu nunca chego impondo o que precisa ser feito, apesar de eu ter um cronograma, eu sempre chego e pergunto: como vai ser essa semana para nós? O que você tem planejado para executar essa semana? É sempre com perguntas, né? Então, a primeira coisa que eu poderia dizer é: ouça as pessoas. Ouça as pessoas. Todo mundo tem algo muito bom para entregar. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi, né? Que eu fui desenvolvendo a ouvir, né? Falar quando sou perguntado e também me impor quando eu vejo que as coisas estão saindo do controle, né? Então, é basicamente isso aí. Não, e é legal porque se a gente for analisar o contexto de quem, poxa, quero mergulhar na construção civil, surgiu alguma outra oportunidade, enfim, uma das habilidades que ele vai precisar desenvolver é a escuta ativa, né? É estar escutando porque tem algo sempre, alguém tem algo a acrescentar. Qual outra habilidade você acha importante para essa pessoa que quer empreender e que está nos assistindo e quer empreender na construção civil? Que outras habilidades seriam essas? Procurar com quem já sabe. Procurar com quem já fez. Procurar com quem já tem resultado na área, né? Essa é uma habilidade muito importante. Procurar já com quem já fez. Se cercar de profissionais que desenvolvam bons projetos, né? Estabelecer parcerias, né? Isso é muito importante. Trocar ideias dentro do segmento, né? Procurar pessoas que já estão ligados na construção civil, arquitetos, engenheiros, design de ambientes, outros construtores também. Pesquisar. Tem muita coisa boa na internet, de verdade. Tem muita coisa bacana que você pode se apropriar, né? Você pode fazer uso disso para já começar nesse mercado, para dar o start, né, nesse segmento. Tem várias formas de se estabelecer conhecimento ou de como começar. Mas a primeira eu diria que é se cercar de pessoas que já estão fazendo aquilo que você gostaria de fazer.
Tem uma frase, né, um dito popular aí, né? Se você andar com 5 milionários, você vai ser o sexto, com certeza. Então é basicamente isso. Né? E nesse processo que as pessoas... mergulhei na construção civil e me desenvolvi em alguns aspectos e outros eu estou errando. Quais são os próximos erros que eu posso ter? Então, quais são os erros que esse empreendedor, novo empreendedor na construção civil, precisa evitar? Precisa ter atenção para evitar? Eu acho que não. Vou falar com propriedade aqui de quem já passou pelo processo, né? Que já Caleb, eu errei muito, cara. Errei muito, né? E é aí que tá o segredo. Erre bastante, mas nunca na mesma coisa. Então, o primeiro erro, né, que a pessoa que está começando pode tentar evitar é a escolha de um lote. Né? Em primeiro lugar, tu escolher um lote num lugar acidentado, com declive, aclive, o lote não é plano, numa região de possível inundação, como aconteceu agora recentemente, há 3 meses atrás aí, Rio Grande do Sul passou por uma tragédia horrível. Né? Então, isso também serve de exemplo, né? Como escolher o local. Né? Então, primeira coisa, escolher bem aonde você vai executar o teu projeto. Isso é primordial. Isso pode e aconteceu com outras pessoas que eu sei, né? Escolheu mal o lote, cara, não chegou no final do projeto, ficou no 0 a 0. Então, essa é a dica. Escolha bem o local aonde você vai executar o projeto. Segundo erro, né? Escolher um profissional com pouca experiência no nicho que você escolheu, no tipo de obra que você vai executar. Né? Então, escolher bem o profissional. Um profissional que já tenha um pouco de experiência, que já possa te apresentar algo que já está sendo negociado. Né? E o terceiro erro é não pesquisar sobre o produto que você quer vender. Né? E isso está sem custo, né, no mercado. Você tem aí as imobiliárias, né? As imobiliárias elas podem muito bem te passar o que está sendo vendido, o que está sendo mais procurado e em que local está sendo mais procurado, né? Então, isso aí dá para se evitar facilmente. Legal. Evitando esses erros, a pessoa já começa a entrar num viés de obra. Vai ser entregue de uma forma lucrativa, bem sucedida, né? Que outros parâmetros você considera essencial para que a obra seja entregue com lucro, com assertividade, que vai proporcionar, gerar um capital para ir para um próximo empreendimento? Planejamento, planilha, você precisa colocar todos os detalhes do projeto, custo inicial, custo do desenvolvimento e custo de conclusão. Tudo isso eu faço baseado não só na experiência que eu tenho, né, mas baseado naquilo que eu recebo de informação dos profissionais que são o para-choque de venda hoje, né, dos imóveis, né, que são os corretores de imóveis. Né. Não só pela conversa, mas também eu vou pelos dados, né? As imobiliárias têm os dados ali, lá no site delas, lá tem os imóveis que mais são clicados lá, né? Então eu uso isso como referência para planejar. Claro, né? Eu tenho o custo base, né? O planejamento base ali, o custo inicial, né? O custo do metro quadrado, basicamente, né? Eu sei exatamente quanto vai me custar um projeto de 150, 200, 300 metros quadrados. E eu tenho o VGV, que é o valor geral de venda, a precificação final do produto, né? Já com comissão de imobiliária, INSS de obra e todos os impostos pagos, eu já tenho exatamente quanto isso quanto eu vou investir e quanto eu vou ter no final. Né? Claro que isso pode sofrer alguma leve variação ali, né? Como por exemplo, eu comecei uma obra em janeiro e em março teve um aumento do aço, né? De 18%. Eu não tinha planejado isso, né? Não estava dentro da minha planilha. Mas era algo também que eu conseguia absorver, né? Porque dentro da obra não é só aço, né? Tem várias outras matérias-primas que são usadas, né? Mas basicamente é isso, né? Você planejar cada etapa da obra. Por que eu trago por etapa? Porque pode vir a acontecer um imprevisto no meio do caminho e você ter que dar uma travada em alguma etapa. Então tu sabe exatamente
o custo do início para fazer a fundação da obra, o custo do desenvolvimento, levantamento de parede, reboco, a parte hidráulica e elétrica e os acabamentos depois no final. Então eu divido ela por etapas, né? Por partes. Eu sei quanto eu vou gastar de mão de obra e material com a parte inicial, eu sei quanto eu vou gastar com o desenvolvimento e eu sei quanto eu vou gastar para individualizar, para finalizar a obra ali. Então, planejamento por etapas, né? Para a pessoa saber até onde ela consegue ir, né? Se ela consegue desenvolver o projeto todo, se ela consegue desenvolver só a primeira parte, depois a parte do meio e depois a parte final, né? Então, pode ser feito de várias formas, né? Mas basicamente é isso. Uhum. E olhando na questão de início, meio e fim, né? Você falou do final ali, teria a entrega, mas existe uma parte crucial aí que é a aprovação do projeto, as licenças, né? E se tu não tiver uma estruturação, uma organização nos processos, esse controle que tu citou, chega nessa fase e tu não consegue a liberação, correto? Correto, corretíssimo, corretíssimo. Então, isso é bem importante, né? Cada município hoje, eles têm a forma de gerir, né? Eles têm um departamento lá de desenvolvimento, né? Cada município tem a sua legislação, né? Então, o município que eu escolhi para desenvolver os meus projetos hoje, ele não libera uma casa com um lote menor do que 150 metros quadrados, né? Ou seja, tu tem um lote de 300 metros, tu consegue fazer no máximo 2 unidades ali. Outros municípios tu consegue fazer mais. Eu sei, né, de municípios que com 60 metros quadrados tu consegue desenvolver um projeto em cima. Eu escolhi esse município por quê? Porque ele é um município específico. Ele é quase como uma cidade dormitório. Então tem muita procura por imóvel nessa região. Por ser uma cidade em franco desenvolvimento, qualidade de vida ultrapassa 100%, é a cidade com melhor qualidade de vida da nossa região, né? Então, hoje, para desenvolver um projeto, elaborar o projeto, fazer o encaminhamento dele, você tem que andar com a regra debaixo do braço, né? Ninguém vai liberar para ti uma coisa que não esteja já pré-estabelecida dentro da legislação. Então, como é que eu consigo fazer com que essas coisas andem mais rápido? Experiência. Aí tu vai dizer pra mim, tá, mas tu tem isso desde o primeiro projeto? Não. Primeiro projeto eu sofri que nem um cachorro em dia de chuva, né? Mas o que aconteceu no meio do caminho? Eu encontrei profissionais com expertise suficiente para desenvolver e fazer toda essa parte burocrática para mim. Então, essas pessoas, eu tenho confiança no trabalho delas. É como eu disse para ti, Caleb, no início, ninguém faz nada sozinho. Na construção civil, muito menos, né? Hoje, se eu for contar quantas pessoas eu tenho envolvida em um projeto, passa de 20. Né? Então eu tenho um engenheiro que desenvolve o projeto, o arquiteto ali que faz o encaminhamento, né? Fazem as aprovações na prefeitura, né? Eu tenho muitos amigos também no meio desse caminho todo aí que eu também faço uso do conhecimento deles, eu me aproprio, né, de uma forma saudável do conhecimento de outros profissionais e eu aplico ele no meu dia a dia, né? Então, pegar pessoas experientes, com conhecimento de causa, para fazer com que o processo seja acelerado, né? E nesse processo de se cercar de pessoas com experiência, tem um grande poder aí, o poder do networking, né? Na construção civil, tu vê o networking como essencial, então... Nossa, cara, network é a chave... Network é a chave que abre as portas. É basicamente isso. O network ele vai te levar a lugar. Network é graça. Te leva a lugares que tu nem imagina. Então o network para mim hoje é tudo. Eu confesso para ti, Caleb, eu saio da obra, eu saio do meu escritório e ligo para um profissional, seja qual for a área, tá? E convido para um café. Vamos tomar um café. Vamos conversar. Cara, esses são os melhores momentos que eu tenho dentro do meu negócio. Eu posso estar conversando com um cara da área um professor. Eu posso estar conversando com um empresário da área de tecidos, né, que faz roupas. Eu sempre vou aprender alguma coisa para colocar em prática dentro do meu nicho. Todas as coisas são interligadas hoje, Caleb. Todas as coisas são interligadas. E o network vai fazer você
subir de nível. Pode ter certeza de o network, ele abre portas. E nesse processo do networking, você vai estar automaticamente, além de parceiros, prestadores de serviço, também trazendo os investidores, né? Com certeza. Esses investidores você encontra de vários segmentos, né? Ou aqueles também que querem comprar os teus imóveis. Então, quais são as estratégias que tu utiliza e quais são os conselhos que tu dá para aquelas pessoas que, poxa, como que eu vou conseguir mergulhar na construção civil se eu ainda não sei como vender ou eu não sei como trazer investidores para os meus projetos, né? Que conselho você dá para esse pessoal? Caleb, olha só. Ninguém tá nem aí se você levanta 5 horas da manhã para ir correr. Ninguém tá nem aí se tu passou um perrengue, se tu bateu o teu carro, se você teve um problema lá na escola da tua filha, se você não acordou com o pé direito. Ninguém tá nem aí, Caleb. Mas tem uma coisa que chama muita atenção: resultado. Quando você tem resultado naquilo que você faz, tu automaticamente acaba se tornando uma autoridade naquilo. Então, o que eu faço? Não estou dizendo que eu uso isso somente, tá? Mas o que eu faço? Com os resultados que eu tenho, eu consigo dar para o meu cliente ou o meu futuro investidor a possibilidade dele ganhar junto comigo. Eu mostro para o meu cliente basicamente aquilo. Eu vou investir tanto para ganhar tanto. Como que funciona isso? É basicamente isso. Eu coloco 100 aqui para daqui 6 meses pegar 150. Então eu procuro, claro, né, de uma forma bem profissional e objetiva, apresentar o meu portfólio e a forma com que eu executo o meu negócio e quanto isso me rende. Porque construção civil, cara, basicamente é custo vezes o custo da obra vezes o valor de venda. Isso é simples, é matemática simples. Eu vou fazer por 3 e vou vender por 6. Então eu tenho 50% de margem de lucro aí. Então basicamente é isso, né? O que atrai um investidor hoje que realmente está procurando algo para investir? É quanto ele vai conseguir faturar em cima daquilo ali. Tu não precisa ter expertise no negócio. Tu precisa saber o quanto realmente isso e a propriedade, né? Tipo assim, construção civil, Caleb, tu vai executar um projeto e o que pode acontecer de pior? Tu ficar com o projeto para ti. Tu tá ali, tá estruturado, tá construída a casa, tá sendo visto, é um produto sólido, tu não tá investindo na possibilidade de valorização de um produto. Não. Mercado imobiliário é construção, é levantar tijolinho por tijolinho e depois o produto tá ali. Basicamente é isso. Então o risco, cara, é zero. Vamos pintar o pior quadro aqui para um investidor, tá? Ele começou a investir na construção. Daqui 6 meses ele tem uma casa. Se ele quiser alugar, se ele quiser vender, se ele quiser doar, tá na mão dele. Então, basicamente é isso. É quanto eu consigo, quanto eu invisto e quanto eu vou ter de retorno. Isso é o que mais chama atenção dentro do meio que eu tô. Na construção civil eu consigo botar 100 e ganhar quanto? Em 6 meses tu consegue faturar 200. É basicamente isso. É matemática. E olhando a parte de marketing e vendas, né? Considerando que nós temos um ativo. Temos um bem em construção e ele precisa ser vendido, né? Eu não quero ficar com ele como um ativo meu, mas eu quero vender. Sim. E rentabilizar ele. Existem várias formas de venda. E uma das coisas, atuando nesse segmento também para marketing e vendas para construtoras do ramo da construção civil, o que eu tenho notado é que muitas vezes é fazer o cercado de um terreno, colocar uma placa lá com a foto da obra, e isso já automaticamente as pessoas vão passando ali, vão vendo, e já ligam no número, já entram em contato. Hoje, assim, considerando essas estratégias possíveis, né? Me diz uma aí que tu usa. Olha, eu tenho um grupo, eu divulgo com eles, as vendas são muito ativas, assim, me fala um pouquinho dessa parte de vendas, do comercial. Afinal, lá atrás tu já foi corretor e tu já trabalhou com isso, né? Sim, com certeza. Isso na verdade, eu sou um cara muito comercial, né? Então eu ataco em várias áreas, né? Eu sou construtor, mas tem uma coisa que eu gosto muito, cara. Eu gosto de vender. Eu sempre digo para minha filha, aprenda a vender. Se você aprender a vender, não importa o que você vai vender. Se você souber vender, tu nunca vai faltar dinheiro para ti. Sempre vai ter dinheiro na conta.
Então, assim, eu não tenho uma estratégia específica, mas eu me aproprio de todas as possibilidades possíveis, como essa que você citou. Quando eu lanço um projeto, Caleb, eu cerco ele e eu já mando fazer um banner lá, né? Um banner bonito com a foto da fachada do imóvel, né? Com um QR Code ali do meu Instagram ali, ou um QR Code do projeto, né? Para fazer com que a pessoa pare ali e procure saber mais daquilo ali. O meu telefone pessoal ali, para a pessoa ligar e já pedir informação. Isso é uma coisa básica. Mas o que eu uso muito também é o trabalho dos corretores de imóveis. Isso é uma coisa. Por que eu faço isso, Caleb? Porque eu já fui corretor, cara. Eu já sei como é estar na rua, debaixo de chuva, fazendo foto de imóvel, editando, né, no plantão. Cansei de passar em plantão, a minha esposa em casa com a minha filha pequena, e eu nos plantões lá em Porto Alegre, lá com chuva. Às vezes eu passava o dia inteiro num plantão, não entrava uma alma viva. Então, assim, eu faço muito uso hoje do trabalho do corretor de imóveis. Isso é uma coisa que eu valorizo muito, Caleb, muito. Inclusive, eu faço algumas promoções, né? Eu tipo assim, eu tenho uma lista lá com mais de 50 corretores, né? E eu divulgo lá, olha só, tô lançando um bônus aqui para o corretor que fechar a venda de um dos meus imóveis ali. Tem R$ 5.000 no Pix para o corretor, direto na conta do corretor. R$ 3.000 no Pix. Ah, esse final de semana tem um lançamento lá, corretor que vier com proposta ali, eu pago um almoço, pago uma janta, pago uma estadia em Gramado. É esse tipo de coisa. Eu preciso fomentar na mente da pessoa que vai trabalhar com o meu produto que o meu produto é mais interessante que o produto do B. Eu tenho que chamar atenção para o meu produto. Então, eu desenvolvo essas pequenas estratégias, né, para animar, para fazer com que o corretor olhe para o meu produto com bons olhos. Né? Então, são estratégias simples, mas que deram muito certo. Eu me sinto privilegiado, na verdade. Graças a Deus, eu acho que Deus fica olhando para mim e pensando assim, bah, esse cara aí é esforçado, eu vou fazer com que aconteça mais um negócio para ele. É basicamente isso. Então, todos os projetos que eu fiz, Caleb, todos eu vendi na planta. Todos eu vendi. Não chegou a ficar pronto nenhum deles. Legal. E olhando esse contexto, assim, tu falou aí de que Deus olha pra ti, vou ajudar esse cara e tal. Eu vejo que tu gosta de compartilhar isso com as outras pessoas, né? O que te motiva a compartilhar esses conhecimentos e ajudar os outros que estão iniciando? Caleb, eu sou cristão desde os meus 17 anos de idade. Né? Eu não estou fazendo apologia a nenhuma igreja aqui, mas eu não sou religioso, eu sou um cristão. Né? E eu me aproprio do que a palavra de Deus fala. Né? Eu sempre olho com bons olhos para todas as coisas, eu sempre olho com atitude de fé, não com fé. Né? Eu posso dizer que tenho fé e simplesmente ser uma palavra vã. Eu acho que a fé ela precisa ser colocada em prática. A fé ela é uma atitude, Caleb. Ela não é só uma palavra que eu dobro meus joelhos e oro ali para Senhor, me dê mais fé. Né? A palavra oração ela tá bem discriminada no latim ali. Ora, falar. Ação, fazer. Você vai ter que falar com Deus e agir, pô. Né? Tu não vai orar a Deus e ficar sentado ali esperando o milagre acontecer. Ah, Senhor, vem o milagre até mim. Não, Senhor. Você precisa agir. Agir. Né? Bota a fé em prática. A atitude, né? O ato da fé é falar e agir, pô. Né? Então, o que eu penso sobre isso? Eu penso que todo ser humano tem a mesma liberdade. Por exemplo, Caleb, quando tu vai na casa do teu pai, tu não se sente mais despojado, mais tranquilo? Tu fala com liberdade? A minha vida é assim, Caleb. Eu não trato o Senhor, eu não trato Deus como algo longe de mim. Eu trato Deus como alguém que vive comigo, anda comigo de mãos dadas. É assim que eu olho. E todo projeto, toda coisa que eu vou fazer, Caleb, eu peço que o Senhor venha comigo. Que o Senhor esteja comigo, presente naquele momento, me dando condições, me dando sabedoria, me dando o que eu preciso para ter o resultado que eu almejo ter na minha vida, enfim. Basicamente é isso. Perfeito. Que papo legal e acho que é muito legal ver alguém compartilhando aquilo que ama, que gosta, né? A gente não consegue expressar para os outros algo que a gente não vive, algo que a gente não gosta.
E caminhando agora para o nosso término desse podcast, me fala um pouquinho aqui. Antes eu perguntei para ti, quem que é o Sandro Goulart, né? Mas queria te perguntar, quem é o Sandro? O Sandro na vida pessoal. O Sandro na vida pessoal. Caleb, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu me sinto muito amado. Eu sei que a misericórdia se renova toda manhã na minha vida e a graça está à minha disposição. Só basta eu acessar ela. Eu sou o Sandro pai, eu sou o Sandro marido, né? Eu amo a minha família e é por eles que eu luto, é pela minha família que eu faço todas as coisas que eu faço. Então esse é o Sandro, um cara que se sente amado por Deus, eu me sinto cheio de graça, eu me sinto um bem-aventurado. Esse é o Sandro, filho amado de Deus e bem-aventurado. E para ser bem-aventurado, é cercado de uma família. Com certeza, né? Não tenha dúvida Estão disso. sempre lhe apoiando. Sempre me apoiando, né? Tem gente no bastidor aqui que sempre me apoia, né? Minha produtora tá aqui. Vocês vão conhecer minha produtora, tá? O nome dela é Sofia Goulart e ela tem só 13 anos. Olha e é um isso. absurdo o que ela consegue fazer, né? A desenvoltura que ela tem e me ajuda muito. Legal, legal. E a esposa sempre acompanhando do lado, atrás de um grande homem, tem que ter sempre uma grande mulher. Não tenha dúvida. A Dani é o meu pilar. A Dani, a minha esposa, ela é extraordinária. Ela é uma pessoa complacente, calma, tranquila, né? Quando ela vê que eu estou muito irritado, ela já sabe que ela não precisa falar nada. Ela deixa as coisas se acalmarem. Eu tenho do meu lado um time extraordinário. Eu sou um cara ordinário, aquele cara que executa pequenas tarefas, mas o meu time é extraordinário. A minha esposa e a minha filha fazem eu ser quem eu sou. E era isso que eu ia te perguntar. Então, o Sandro, sem essa base de sustentação, sem essa visão de que Cristo e Deus sempre está auxiliando, e sem essa base da família, quem seria o Sandro? Ninguém. Pode ter certeza que esse cara, sem Deus na vida dele, sem a família para dar o suporte, não seria ninguém. Sandro, muito obrigado por esses momentos, tanta coisa, insights valiosos. Eu queria que tu finalizasse olhando para aquela câmera, deixando uma mensagem para quem nos assiste hoje, enfim, um convite para os próximos momentos também, olhando para aquela câmera. Bom, agora fecha em mim aqui. Olha, eu quero dizer para você que ouviu um pouco desse podcast aqui, eu quero dizer para você que o sucesso, ele é construído de pequenos detalhes, né? O sucesso, ele não é uma coisa só, são várias pequenas coisas construídas dia a dia, com disciplina, com garra, com vontade e com desejo ardente. E para fechar, eu quero dizer para você que se você tem um sonho, você tem um plano, você tem uma ideia, e se você tem um desejo ardente de conseguir conquistar isso, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, você vai conseguir. Mantenha-se firme no teu propósito, fazendo todo dia o que precisa ser feito. Porque se você não fizer o que tem que ser feito, com certeza não vai conseguir. Mas se você focar no que precisa ser feito todo dia, eu tenho absoluta certeza que você vai alcançar aquilo que você deseja. Sensacional. Muito obrigado por ter topado estar com a gente aqui, acompanhando um pouco da tua trajetória. Tenho certeza o papo foi incrível e nós vamos voltar a conversar. E eu quero deixar um recado para você também. Siga o Sandro nas redes sociais e acompanhe o trabalho incrível que ele vem fazendo. Muito obrigado, Sandro. Obrigado a todos que nos assistiram. Valeu. Tamo junto.